Boa tarde. Eu gostaria de falar com vocês mais uma vez um assunto bíblico. É, Hoje eu queria conversar algo um pouco diferente, mais relacionado ao primeiro assunto que eu comecei a gravar alguns vídeos. E o assunto de hoje que eu queria falar é a respeito da criação de Deus, o sofrimento e a natureza, os animais, essas coisas, né? Nós vimos muitas pessoas se comovendo por causa dos animais, se comovendo por causa do sofrimento, por que que o homem maltrata o animal, por que que os animais sofrem, essa cadeia alimentar que nós vemos, né? Nós vemos, para quem já estudou biologia, a cadeia alimentar, o animal matando para sobreviver e se retroalimentando com isso e tudo mais. Eu assisti um documentário muito bacana, que é o documentário Nosso Planeta, que está lá no Netflix. Tá disponível lá para quem tem acesso ao Netflix. E a última cena do último episódio, que é o momento lá dos do pessoal que tá filmando lá, os cinegrafistas, né? Eu vi uma cena que me cortou o coração, a respeito do sofrimento animal. Não somente esse momento, é, o- mas também como eu posso dizer, o seriado inteiro ele mostra os cataclismos que vem acontecendo, que isso tem afetado na reprodução animal. E esse sofrimento, os animais sofrem, a terra sofre, a natureza, a agricultura sofre. E será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Será que isso é só uma forma que é um assunto ambiental? É, a gente tem que. O que a gente tem que fazer para melhorar? Será que é só o homem que está destruindo tudo isso? Será que já existe um sofrimento inato? Por que que as pessoas sofrem? Por que que os animais são maltratados na mão do ser humano e tudo mais? Não tem resposta bíblica para tudo isso daí. Primeiramente, eu queria dizer para você que a resposta, a causa de tudo isso é o pecado. Claro, aí você vai pensar assim, mas então quer dizer que o cachorro peca? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não posso afirmar isso porque a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia fala que tudo está debaixo do pecado, inclusive a natureza, toda a criação de Deus. Toda a vida está debaixo do pecado. Ou seja, está debaixo da maldição do pecado. Por causa de duas pessoas, por causa de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a terra e tudo que nela existe. E você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 3. Eu quero fazer um vídeo mais curto hoje, não quero entrar nesse texto. Mas eu gostaria de ler o que Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós quem? Nós crentes, nós cristãos, nós que cremos em Cristo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, e quando ele está falando de criação, ele está falando de tudo que foi criado por Deus, desde animais, seres humanos, natureza, terra. Pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então ele está dizendo o seguinte, que a criação está sujeita às inconstâncias da vida, aos problemas da vida, aos sofrimentos da vida. Por quê? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o próprio Deus. Na esperança de que a criação será redimida, ou seja, será resgatada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Então nós temos aqui uma resposta teológica falando a respeito do sofrimento, do gemido, né, das angústias que toda a criação, inclusive nós seres humanos, inclusive nós cristãos que temos já as primícias do Espírito Santo de Deus, que nós sofremos. Nós suportamos então esse sofrimento. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo. Quando você assiste um documentário animal e você vê o leão matando uma zebra para sobreviver, você fica com dó. Por que existe essa cadeia alimentar? Por que existe esse sofrimento? Por que a zebra tem que estar fugindo a todo momento? Por que os peixes menores têm que fugir dos peixes maiores? Né? Por que existe uma aparente inimizade, uma distância agora entre nós e os animais? Apesar de que todos os animais estão sujeitos ao homem, né? Por que existe isso? Por que o leão pode atacar um homem e tudo mais? A resposta é essa. Porque o próprio Deus sujeitou tudo debaixo da maldição para que a gente possa conviver. Pensa se o homem decai com o pecado, que na chamada queda do homem, né, que está lá em Gênesis capítulo 3, pensa se somente o homem cai e nós convivemos no meio de uma natureza perfeita. Nós convivemos no meio de animais perfeitos. Não tem como a gente conviver junto. Por isso que o homem também, ele é expulso do jardim. O jardim era perfeito, o homem imperfeito, agora debaixo do pecado, ele foi expulso do jardim. Ele não pode conviver com as coisas perfeitas e santas de Deus. Então, para que o homem... Isso é graça. Talvez você olhe assim, mas Deus é ruim. Por que Deus fez tudo isso? Deus, ele é tão bom que ele colocou toda a natureza debaixo do pecado para que a gente consiga viver e não seja consumido. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus coloca tudo debaixo do pecado. E para quê? Para que a gente consiga sobreviver. A paciência de Deus é a forma de a gente não ser consumido, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e ser salvos. Então, eu gostaria de refletir isso com vocês, né? Por que nós sofremos? Por que os animais sofrem? Por que acontece todas essas angústias em nossos corações? Será que os animais sofrem? Será que o ser humano sofre? Sim, a resposta é óbvia. Todos nós sofremos, inclusive a criação de Deus. Por que a teoria da evolução ela é um fracasso? Ela é apenas uma teoria. Porque a evolução diz que tudo se torna melhor, certo? No Big Bang aconteceu aquela bomba que gerou vida e tudo melhora. Só que nós vemos os dálmatas, os cachorros, né? Dálmatas, eles tendo problema de cegueira, piorando a gene deles. Quando nós construímos uma casa, nós vemos a casa aparentar rachaduras, as casas vão à ruína, vão abaixo, a pintura envelhece. Por que tudo envelhece? Porque essa teoria ela é falha, ela não é verdadeira. O pecado, ele é como uma bola de neve. Quando nós lemos o noticiário, nós achamos que o mundo está piorando, não é verdade? E é claro, o pecado ele é gradativo, ele só aumenta, ele não diminui. Se não fosse Deus, com sua graça, restringir o pecado que existe no mundo e no coração do homem, nós não conseguiríamos sobreviver. Então, também outra coisa, outro gancho que eu queria pegar aqui, a respeito dessas novas teorias que diz que a famosa teoria do efeito estufa, né? Que a água está descongelando os polos e isso vai acabar com a Terra e que existe a possibilidade de a gente ficar sem água e tudo mais. Veja bem, nós que somos cristãos, nós podemos crer numa teoria dessa? Então, se nós podemos destruir a Terra com as nossas próprias mãos, então existe a possibilidade da Bíblia ser uma palavra errada. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o mundo não vai acabar dessa maneira. O mundo vai acabar com o juízo de Deus. Quando Jesus voltar,
Tudo será consumido pelo fogo, tudo será provado pelo fogo, a terra será provada pelo fogo. Então, o mundo não vai acabar em água, o mundo não pode acabar em água, o mundo não pode acabar com fome. O último ser humano não vai morrer com fome, porque existem outras coisas. Isso não quer dizer também que podemos fazer o que nós queremos. Então vamos abrir torneira, vamos beber água à vontade, vamos gastar. Não, nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus colocou nós para fazer. Então quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus fala para o homem, ele dá nomes aos animais, ele cultivar a terra. Então esse princípio da criação, ele permanece até os dias de hoje. Nós que somos cristãos, nós devemos cuidar, ser bons mordomos da terra, porque esse princípio, ele é eterno. Então nós devemos cuidar daquilo que nós recebemos da parte de Deus, e o mundo, ele não é algo mal, ele é uma bênção de Deus para nossas vidas. Ainda que esteja debaixo do pecado, gemendo, né? Não só a criação, mas os filhos de Deus também gemem, aguardando a redenção. Então eu gostaria de te dizer o seguinte: se existe tudo isso, essa questão do homem estar sujeito, a criação está sujeita à vaidade, a criação está sujeita aos sofrimentos, aos gemidos, existem promessas para nós. É que o mundo não vai acabar agora. O mundo não vai acabar agora e não vai acabar com cataclismas, não vai acabar com terremotos, não vai acabar com furacão. Muito pelo contrário, quando acontecer essas coisas, são sinais de que o Filho de Deus está por vir. E quando ele vier, meus irmãos, seremos libertos, conforme diz o texto aqui, desse cativeiro, ou seja, dessa prisão da corrupção. Seremos libertos. E tudo isso, toda a criação, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque isso, meus irmãos, vai ser a glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que são zombados por não crerem por crerem nas palavras de Deus, essas promessas aqui que parecem estar tão distantes da ciência, né? Não, isso se redundar em glória para os filhos de Deus. Seremos então exaltados sobremaneira. A criação, ela está aguardando esse dia. Os animais estão aguardando esse dia. A terra está aguardando esse dia com gemidos. O dia de que os filhos de Deus serão glorificados. O dia que o Senhor Jesus vier e transformar os nossos corpos para nos levar para novos céus e nova terra. Então, a Nova Jerusalém. Então, que essa seja a tua motivação, que essa palavra seja uma palavra de esperança para você não ficar aí tentando arrumar culpado para tudo isso, né? Vamos assumir a culpa, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, vamos cuidar dos animais, mas não vamos nos esquecer de que tudo isso que acontece, nada está fora do controle de Deus. Se você não conhece a Cristo ainda, você não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Ele, porque vai chegar o momento em que somente os filhos de Deus serão honrados. Quem não faz parte dos filhos de Deus não serão honrados. E filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 11 a 13, os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não são todos os homens da face da terra. Tá bom? Então esse pode ser assunto também para outro vídeo. Que Deus te abençoe e que você possa ser consolado com as promessas das Escrituras. Um abraço e Deus abençoe.